Bem, o nosso encontro aqui é para a gente dar um trailerzinho do que poderia acontecer no nosso curso. E no dia 25 a gente começa ele, né? Normalmente, o que a gente faz, meu interesse nesse primeiro encontro, eu preciso conhecer um pouco vocês. Essa coisa de ficar vendo as pessoas à distância não é o meu forte, entendeu? Eu brinco, eu vou lá e tudo, mas eu gosto de estar junto com as pessoas. Então, e a gente tem que fazer um certo esforço para se conhecer, né? E, por outro lado, também esses retratinhos de vocês, assim, é tão pequenininho que não dá nem para a gente ver o olho da pessoa. Eu gostaria de saber, Adri, como é que você se aproxima dessa coisa de fazer cinema? De onde vem essa tua vontade? Olha, eu fiz 2 cursos com você há anos, de atriz na Fundição Progresso, e ali eu já me encantei, já gostava muito de cinema. Agora, o ano retrasado, eu fiz uma pós em direção na Cal, de audiovisual, e o ano passado, retrasado, de teatral. Então, foi algo que eu achei, eu queria fazer outras coisas, não ficar só atuando, e eu tinha muita curiosidade de entender a direção, até porque eu comecei a fazer um trabalho, eu achei importante. E o ano passado eu comecei a fazer o seu curso. Infelizmente, eu tive um problema que eu descobri de doença, então parei com tudo e estou voltando agora. Ah, que bom, que bom. Você vê filmes? Oi? Você assiste filmes? Assisto. O quê? O quê? Dá um exemplo. O Olha, último. o último filme que eu assisti foi Priscila, da Sofia Coppola, que eu achei um romance sobre a solidão, né? E eu vou agora, essa semana, a partir dessa semana, acompanhar o filme do Oscar, que eu assisti alguns, eu não assisti a todos, eu gosto de assistir a todos os filmes antes da premiação. E eu tenho alguns filmes da vida que eu amo de paixão, e que são Cinema Paradiso, que eu amo, O Segredo dos Seus Olhos, que eu adoro também, Ladrão de Bicicleta, enfim, tem alguns filmes que, que de vez em quando eu penso, relembro e adoro. Então, assim, fazem parte da minha vida. E rever esses filmes? Olha, faz tempo que eu não revejo, mas assim, o último foi O Segredo dos Seus Olhos, que eu fiz o curta na pós em direção sobre a frase que ele fala no filme, né, do sonho, e que cada um tem o seu sonho, né? E aí eu fiz um curta inspirado nessa frase, e aí eu assisti algumas vezes novamente esse filme, principalmente a parte que ele fala do sonho. Uhum. O que você achou do Priscila? Olha, eu acho que a Sofia Coppola, ela entende muito sobre a solidão, né? A fama, enfim. Eu acho que foi uma poesia sobre a solidão de cada um, porque todo mundo se identifica, né? Todo mundo tem a sua solidão. E achei um filme primoroso no sentido de que eu acho que ela tem uma direção que não é tão demonstrativa, né? Mais comedida, e eu achei bem, bem, bem legal o filme. Eu te Gostei pergunto, do figurino, da maquiagem, eu gostei do cenário, eu gostei de tudo, aquela coisa sempre meio sombria, né? Que fazia parte do emocional da Priscila.
E até a própria solidão do Elvis, né? Que também tinha essa solidão. Mas olha só, eu fiz essa pergunta a você pelo seguinte: você, quando vê um filme, a tendência é a gente olhar pelo agrado que ele nos produziu, né? Então, fatalmente, nós caímos num território do adjetivo, né? A gente adjetiva aquilo que a gente está vendo, a gente se vislumbra com aquilo, se deslumbra com aquilo, né? Eu vi esse filme, eu tenho meu critério de ver filme, é meu, entendeu? Mas eu acho que isso está na natureza de olhar o filme, depois de uma certa experiência, você já olha de uma outra maneira. Não, Sim. muito embora eu me deslumbre com filmes, entendeu? Tem filmes que eu me deslumbro, não consigo ficar indiferente. Eu entro no cinema para entrar numa viagem, entendeu? Para mim, eu comprei uma passagem, vou para a cadeira, sento e espero viajar. Eu estou ali, é uma plataforma para mim. Eu vou entrar ali, entendeu? E vou viajar. Se eu não viajei, eu saio meio chateado, entendeu? Parece que não rolou nada, entendeu? O que aconteceu comigo e a Priscila? Eu entrei no filme. Eu tinha visto o primeiro filme dela, O Encontro de Desencontros, que eu acho muito interessante aquele filme. Também. Eu É um gostei mais. filme, mas ele é bem escrito, é muito bem escrito, e a relação dela com os atores, ela opera dentro do filme um grau de credibilidade daquilo que a gente está vendo, e o filme funciona bem, né? Nesse filme, a impressão que me deu é que eu estava vendo um filme de terror. O tempo inteiro eu estava vendo um filme de terror. Eu ansiei, aliás, para que houvesse uma cena de terror. De tal maneira, porque aquela moça é uma moça que foi sequestrada da família, levada ainda bem garota para viver com aquele camarada, entendeu? O qual não faz absolutamente nada, não se apossa dela, não. Ele só fica olhando ali, aquele mimo diante dele. Tá? E aquela é uma história, e ele, quando surge, ele sempre é uma figura assim, meio superior a tudo, que ele é um cara altíssimo, entendeu? A mulher é uma mulher pequenininha, entendeu? Frágil, e a mim me deu a impressão de que era uma nova versão do Svengali ou do Caligari, de uma coisa assim. Ele vai... Uma coisa que eu esqueci de falar, que o filme ele era bastante abusivo, né, o Elvis? Ele era muito total, controlador. total. Eu fiquei esperando que o filme acontecesse nesse nível, porque o tempo Uhum, inteiro eu estava diante de um sequestro. uhum, uhum. Acho que então veja bem, eu entrei no filme e eu procurei sentir o filme. O que o filme me deu foi imediatamente o seguinte: o que é isso aqui? É uma pessoa que foi sequestrada, que está agora na posse desse camarada, o qual não faz absolutamente, aparentemente nada contra ela, muito embora tudo seja. Uhum. Ela não podia ter nenhuma vontade, né? Ela era o tempo inteiro manipulada por ele, horrível, não tinha liberdade nenhuma. Não, é uma pessoa chatíssima. Agora, ele é chato o tempo inteiro. Ele não é chato. Ele em si não é chato. Ele canta, ele faz, né? Ele é uma figura da qual a gente tem sobre a qual a gente tem uma grande curiosidade de saber mais dele, entendeu? Ele até agora não foi explorado como poderia ter sido, mesmo no filme do Baz Luhrmann, não entender? Eu vejo o mito. Eu não, Uhum. Não a pessoa. eu não vejo a vítima. Eu não vejo a vítima Elvis. Entendeu? O que eu entendo
do que seja a vítima Elvis, ele é um cara nascido no meio de uma população negra, ele se apropria de toda aquela cultura, de toda aquela expressão de corpo e tudo, e produz um resultado, entendeu? Que sacode a sociedade branca de uma maneira surpreendente. Ele dança como um negro, ele se expressa, portanto, artisticamente como um negro, mas ele não é um negro, e ele está fazendo isso no momento onde há uma grande radicalização em torno dos direitos civis. Então, ele é sequestrado daquilo, levado para longe, para a Alemanha, para poder produzir bons exemplos, ficar como um soldado americano, rapaz. Então, esse drama eu ainda não vi no cinema, entendeu? Muito embora... Então, existe um falso militar, que é o empresário dele, uma figura estranhíssima, que ninguém sabe de onde veio, nem nunca se esclarece. Uhum. Então, ele é uma figura, politicamente, ele pode ser explorado. Ele, como figura, ele é uma figura que foi sequestrada e é devolvido. Só que ele é devolvido de uma maneira que ele é manipulado inteiramente. Ele começa a fazer coisas que ele é obrigado a fazer. Ele reclama, nesse filme, por exemplo, ele reclama dos filmes, da qualidade dos filmes, que ele não encontra mais motivo para estar fazendo aquilo. Então, esse drama, essa situação, esse conflito, que a gente conhece por outras razões extra-cinematográficas, entendeu? Eu não vi ali, entendeu? Então eu fiquei pensando quase, bem, o que esse filme me deve, eu como espectador? Ele me deve um roteiro. Ele me deve um roteiro. Parece um filme de terror. Do ponto de vista da Priscila, a gente não viu o quanto ela sofreu e teve medo. Porque aquilo é uma história de terror, de sequestro. Também do ponto de vista dele, entendeu? Do significado dele dentro da sociedade, o que ele representa e de como ele é tão esmagador em relação a ela. Então, é meio vazio, aquele território não é explorado. Então, você fica diante assim, de uma história em quadrinhos, entendeu? Do que supostamente aconteceu com ela. Entendeu? Nem a noite de núpcias, que ele se casa com ela, então nem esse momento é demonstrado. É tudo sublinhado assim, de uma forma, sabe, cenográfica. E no final das coisas, eu saí do cinema sem ter o menor prazer de ter visto. Então, eu penso o seguinte, eu entro no cinema com um propósito. E eu busco no filme uma maneira de estar no filme. Tá? E o filme vai me levar a algum lugar onde eu vou me sentir acolhido. Por aquele lugar eu vou me sentir envolvido. De tal maneira que eu deixo de ser um juiz. Não sou. Eu sou apenas um espectador, que eu tive a possibilidade de penetrar naquele universo. Então, eu acho que eu fazendo filmes, o que eu devo produzir nas pessoas é uma vontade delas estarem dentro do filme, delas se sentirem à vontade por estar dentro do filme. Então, tem mecanismos que podem me levar a isso. O primeiro deles, o mais indicado, é o roteiro. Né? Através do roteiro, eu posso produzir um sentimento de pertencimento do espectador àquele ambiente que o filme se refere. Né? Eu vou me sentir alheio àquilo. Então, nosso passo em relação a querer entender e produzir os filmes tem a ver com o nosso passo como espectador. Entendeu? Quem mais nos ensina é o meu espectador.
o que está dentro de mim, que muitas vezes é bem mais jovem do que eu, entendeu? É uma criança ainda, entendeu? Que acredita naquilo que vai ver, entendeu? Que torce pelo filme. Então, essa pessoa de boa vontade que entra, entendeu? Está lá guardado dentro de você. Quer dizer, dentro de mim está guardado, entendeu? Eu, aliás, eu estou dirigindo o filme, estou dirigindo para essa pessoa, entendeu? Eu quero que essa pessoa que está dentro de mim acredite no filme. Eu não quero jamais desacreditar daquilo que eu estou fazendo. E eu quero que as pessoas... Aí tem os meus interlocutores, que é a equipe. Eu vou pensar junto com a equipe. Desde o momento que a gente se conhece, que a gente começa a estabelecer uma relação de conhecimento do projeto que a gente vai realizar, e que isso se dá no conhecimento do roteiro, nas leituras coletivas, a compreensão daquilo que a gente vai fazer. Então, esse meu processo de entrada num filme, seja Priscila ou outro qualquer, entendeu? É de tentar compreender que filme é esse que eu estou vendo. O verbo é compreender. O verbo inicial que me leva até o filme é compreender. Eu não sou um juiz do filme. Então, não me cabe o adjetivo, só me cabe o substantivo. Em geral, o que me leva àquele filme? Entendeu? Eu vou descobrir. Então, e às vezes me sobram algumas palavras assim dentro de mim, né? De total aceitação através de um ator, ou através da música, ou através, né? Eu sou cativado por aquilo. Você falou Cinema Paradiso. Independente daquela situação que a gente vê, mas aquele é um filme de amor, né? Uhum. Ele é de amor pelo cinema, de amor do garoto pelo filme, do garoto pelaquela outra realidade, do amor do garoto pelas imagens, o amor do garoto pelo projecionista. Que é lindo. Né? Uhum. É um filme de amor. E no final, quando a gente está diante do grande clímax do filme, que pode ser sentimentalóide, o que você quiser, entendeu? Mas, de qualquer maneira, você é rendido por aquilo. Aqueles sucessivos beijos que foram censurados e que agora se revelam num rolo só, quando começam a ser mostrados em seguida, um atrás do outro. Entendeu? Era um filme de amor. Então, você vê bem, então, eles se dão para a gente pelas imagens e pela compreensão da gente como espectador. Isso se dá quando você está fazendo filmes. Quando você está fazendo filme, é total isso. Porque você vai ter que compreender junto com as pessoas. Nós, espectadores, estamos em vias de perder uma situação que é extraordinariamente rica, que é ver o filme em comum com os outros nas salas. Né? Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo filme assim, isolado, solitário, numa solitária, entendeu? Numa solitária, em frente de uma telinha, sem ver que uma pessoa está fazendo ruído, incomodando aqui do lado, que aquela outra está chorando, que aquele outro ficou surpreendido, então levou um susto, e que você teve uma emoção comum no espaço da sala. A gente está perdendo isso. O cinema está mudando, a forma de ver o cinema. Mas, mesmo que mude, mesmo que a gente vá ficar agora numa solitária vendo filme,
preso numa solitária, num quartinho fechado, entendeu? Vendo filme. De qualquer maneira, a tua relação com ele, essa empatia entre você e aquela realidade, ela tem que produzir um convite a estar ali, a participar daquilo ali, entendeu? Uma forma de penetrar naquele mundo e se sentir ali dentro, entendeu? Mesmo que seja uma telinha. Mesmo que seja uma telinha. O esforço vai ser maior. Porque você, junto com outros cúmplices, na mesma sala, você é levado junto. Uma comédia, você é levado pela risada coletiva. Você está mal-humorado vendo filme, de repente tem uma risada coletiva, você é despertado. Você se cobra, só eu que não ri, só eu que estou indiferente. Alguma coisa. Você entra num estado de motivação. Agora, se você sozinho, né, na sala, você vai ficar acabrunhado lá com o filme. Mas você tem que ser conquistado. Você tem que ser conquistado. Então, quem faz o filme sabe que vai ter que te conquistar. E como é que ele conquista? Ele conquista, primeiro, com os ingredientes normais que compõem a realização do filme. Primeiro, o roteiro, como ele vai contar aquele roteiro, que formas ele vai usar para contar aquele roteiro. Formas, ou seja, de que maneira ele vai contar aquela história que ele tem na mão. Será que Priscila merecia ser todo feito naquela telona, entendeu? Em planos abertos? Não sei. Eu, como vi o filme como se fosse um filme de terror, aliás, eu gostaria de ter visto o filme como se o filme fosse um filme de terror, entendeu? Eu acho que eu faria, sabe, planos mais próximos. Aquilo me levaria mais perto dela e dele. Mais Também íntimo. a relação de tamanho deles dois me atraiu, porque o cara é muito grande. O cara é um varapau. Ele tinha quase 2 metros de altura. A moça está na sobreloja e ele está lá no 10º andar. É isso? Então, essa relação entre uma pessoa tão grande e uma outra meio esmagada, entendeu? É um ingrediente dramático muito forte, como imagem, entendeu? Eu fiquei pensando nisso, entendeu? Que ela entra como se fosse uma bonequinha. Uhum. O último vestido dela, coitadinha, que ela aparece assim, com aquela saia balão, entendeu? Uma coisa antiga, do ponto de vista da informação, do momento em que aquela história está desenrolando, tem tudo a ver, mas me deslocou aquilo ali. Eu achei perfeito ela ter usado aquela saia, mas eu pensei cá comigo, assim, pô, mas ela fica tão menor ainda, e por que não é agravado isso? Por que não é mostrado que ele se sobrepõe àquela figura tão pequenininha, entendeu? Porque eu comecei a ver o filme, eu comecei a ver o filme como se fosse um filme de terror. É um Então, filme triste, né? Ela o tempo inteiro, aquele cenário, ela é infeliz, aquela relação abusiva. Eu achei assim, ela sempre muito triste, solitária, né? Achei assim. E muitas mulheres naquela época viveram esse tipo de relações também, né? Achei muito triste. Acho que muitas mulheres se identificam com aquele abuso assim, que parece que não é um abuso, mas é, né? Aquele abuso emocional. eu acho que ele não é usado como um antagonista. Ele não é um antagonista. Ele não é o Carrasco. Não, Ele é o Wells. Entendeu? Mas, no entanto, ele ocupa o lugar do Carrasco. Ele ocupa o lugar do Carrasco. Então, a posição de câmera poderia ter facilitado
essa sensação do opressor sobre o oprimido, entendeu? Já que eu vi o filme daquela maneira. Então, eu fico imaginando, criando imagens para explicar para mim esse filme que ficou dentro de mim. Então, o processo de realização do filme é essa imaginação do filme, como ele funciona no teu imaginário, como você produz imagens, entendeu? Que vão traduzir o teu sentimento, o teu sentimento. Porque os filmes têm sentimento, né? Os filmes respiram, os filmes têm vida, os filmes, né, têm alma. E quem é o transmissor dessa alma é o elemento que está ali como sabe, um maestro, um orquestrador. Ele pode estar traduzindo a alma da equipe para o filme, filtrando toda essa alma numa coisa. Ou pode ser só a alma dele. Mas, normalmente, ele tem colaboradores. Ele certamente está traduzindo um pouco a alma dos outros. Aquele vestido saia-balão da Priscila, entendeu? Foi trazido por uma figurinista também, né? Ou por um diretor de arte, né? Aquilo não veio só da cabeça da Sofia Coppola. Ou se foi dela, ela naquele momento ela era a diretora de arte temporária daquele momento, né? Mas ela está se expressando através de um item da área da indumentária, dos figurinos e da direção de arte, então, através daquele departamento. Então, o filme tem muito a ver com isso. Eu estou entrando no nosso papo através disso, porque eu acho que o que a gente quer saber a respeito do cinema é o seguinte: como é que eu vou fazer um filme? Eu quero fazer um filme. O que me interessa mesmo desenvolver dentro de mim para eu fazer um filme? Ora, o que interessa mesmo para você, seja honesto com você mesmo, é o teu espectador, entendeu? Que você seja honesto, porque você vai falar com espectadores. Então, esse espectador dentro de você, ele tem que ser honrado. Ele tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Tem que ser dado a ele um espaço de compreensão. Porque ele é que vai ler o roteiro, ele que vai falar com os atores, ele que vai falar com os técnicos, ele que vai antever o filme. Vocês estão entendendo por onde eu estou tentando chegar a vocês? Felipe, o que você andou vendo ultimamente? O que eu andei vendo ultimamente? Eu vi Agora a última coisa que eu vi foi a trilogia do Inarritu, lá do Amores Perros, 12 Gramas e Babel, né? Acho que foi a última coisa que eu vi foi essa trilogia. Revi ela, que eu não tinha visto, fazia uns 10 anos que eu não tinha visto, vi de novo. Como é que você viu o Babel? Como eu vi Babel, em termos da minha visão para com o filme, A tua visão. eu gostei. Eu tenho muito isso que você falou de entrar no filme, eu tenho muito disso, assim, eu acho, de entrar, mas eu sou muito fácil de entrar nos filmes, nas histórias. Eu não sou, talvez eu seja pouco crítico de modo geral na minha ida. Aí na minha volta eu gostei de Babel, achei um bom filme. Descola um pouco em algumas horas, são as partes eu esperava ter um final que se conectasse mais logo, ainda mais vendo Amores Perros e 12 Gramas logo antes. No final eu achei que ele tentou conectar algo continental dentro do que ele já estava fazendo antes e ficou não tão preso quanto os outros dois, mas de forma geral gostei. Aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente. Né? O nível de expectativa teu em relação à maneira dele contar não lhe satisfez. Ele abre muito o espetáculo. Então, a um determinado momento, parece que ele se encantou
porque ele tem uma facilidade muito grande de construir planos. Ele é um grande metteur-en-scène. Ele faz uma mise-en-scène onde a câmera ela tem um valor extraordinário, né? Os movimentos de câmera, tudo tem um valor extraordinário. Mas eu acho que eu fiquei esperando as conexões, quando ele começa lá e daqui a pouco ele vai para o Japão, e eu fiquei esperando talvez se conectar de uma forma mais forte. Todas essas conexões que ele estavam vindo, chegar um momento de conexão um pouco mais forte, como é como é, e assim, né, como é uma conexão física nos anteriores, no Amores Brutos e no 12 Gramas, e nesse é uma conexão mais de ideias, de entendimentos sobre pessoas que moram em continentes diferentes e pensam, e tem alguma linha enfim, de sentimentos parecidas, sei lá. E aí, talvez por ter visto logo os dois antes, isso eu fiquei esperando um tiquinho a mais e não encontrei, mas gostei muito. O filme que ele ganhou o Oscar, você viu esse filme? Viu Birdman? Hein? Birdman. Birdman. Vi demais. Eu gosto muito dele. E esse último que ele fez, Bardo, achei fantástico também. Eu achei uma loucura psicodélica fantástica, assim, de crítica. Eu fiquei muito impressionado também. Eu gosto da maneira. Esse Bardo me pareceu um filme, uma tentativa de uma confissão. Uhum. Ele é um cara que está de volta à casa, famoso, célebre, entendeu? E agora ele faz um apanhado da sua própria natureza cultural, entendeu? Ele vai falar dele, do país dele, da raça dele. Né? E eu acho que ele faz uma espécie assim, de terra em transe mexicano, entendeu? Ele entra num território do confessional e ele se basta. Sabe? Ele não se oferece tanto. Ele fala muito para si mesmo. Eu senti isso. Acho que ele é um metteur-en-scène, assim, um grande encenador. Eu acho. Todos os filmes dele me levam a isso. Entendeu? Só esse, aquele também, aquele filme que ele fez com... Eu me esqueço o nome do filme. Com o Leonardo DiCaprio. É o Retorno. Não. Sim. O Regresso. Regresso. Eu acho. Regresso. É incrível como é que esse filme é bem dirigido. E no final está faltando alguma coisa naquele filme. Eu não gostei tanto do Regresso, na verdade. É isso. Eu vi aquela história produzida há alguns anos atrás por um outro diretor, um diretor americano. A história é contada de uma maneira totalmente convencional. Entendeu? Tinha o John Huston como um dos personagens. Mas você sabe que a história é contada de uma maneira convencional ficou muito mais clara para mim do que contada daquela maneira, meio, sabe? Tem uma retórica assim, da câmera, né, que cria uma possibilidade de surpresa a cada momento. Né? Tem sempre uma... Eu tinha visto aquela história, me esqueço agora o nome do filme. Mas tinha o John Huston como o diretor de cinema, como um dos personagens. Eu acho que ele é um grande realizador. Mas eu acho que em todos esses filmes, sempre a gente tem uma vontade de entender onde ele quer chegar. Para mim, um filme que funcionou assim de uma maneira total para mim foi o primeiro que eu vi dele, o Amores Perros. Acho que é um filme extraordinário. E numa outra área, o Birdman. O
Birdman é um milagre. Acontece, né? Como é que ele é preciso para fazer o filme? Você fica procurando com uma lupa onde está o erro. Você agora vira um detetive no meio do filme. Como é que você o plano e você não consegue entender? Entendeu? É tão preciso, tão... Ele é um cara que vem do comercial, né? Ele vem de comercial, dessa área. Então, essa a arte de enganar, ele aprendeu bem ali nessa área, nesse exercício permanente do comercial. Né? Isabela, eu estou querendo te conhecer. Oi. Eu sou a única Isabela da sala? Sim. Eu acho que sim, porque tem outra. Tem Mário. Oi. Tem Adriana. Tem Jonathan. Mário, que eu já vi agora aqui, entrou e saiu. Bruna. Mas a gente estava falando, Isabel, e aí, fala um pouquinho de você. Isabel. Como é que você se interessa por cinema? Isabela, de onde vem isso? Essa vontade? Não dá para suportar mais. Tem que fazer, pronto. Dane-se o resto. Eu caí de paraquedas fazendo rádio e TV e acabei gostando do audiovisual e eu queria me aproximar mais com o cinema em si. Acabei fazendo uma pesquisa científica em cinema e agora eu quero estudar mais e estar mais por dentro do cinema. Você vê filmes. Você vê filmes. O último que eu vi foi Bom Trabalho. Não sei se você conhece. Eu não vi, não conheço esse filme. Bom Trabalho, Retratos de uma Bêbada, da Yurik. Jean Diuman, da Chantal. O que você achou desse Jean Diuman? Cara, é um filme muito difícil de assistir, porque ele é longo, né? E é justamente isso que a Chantal fala. Não é para ser um filme fácil de assistir. Eu me conectei muito com esse filme, eu me identifiquei com a Jean, apesar dela ser uma mãe e ter que cuidar do filho, mas eu acho que é um filme feminista, assim, que interliga as mulheres e independente qual idade e qual é o momento que a mulher está passando, ela vai se identificar com a Jean Diuman. É um filme muito importante, narrativamente falando, por conta disso. E você até falou de vontade de estar dentro do filme. Eu acho que a Chantal não faz muito bem isso nos filmes, de você estar querendo estar dentro dos filmes, porque não são situações que te deixam ansiosa, mas mesmo assim você fica focado ali, você consegue sentir o que a personagem está, essa angústia dela tá passando todos os dias fazendo as mesmas coisas, que ela acorda, ela serve o filho dela, ela tem que se prostituir, né, para ganhar um dinheiro para sustentar o filho dela, o que o marido dela faleceu na guerra. E eu acho que tem uma alegoria da vida da Chantal ali também, nos filmes dela. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo, tipo, em todos os filmes. Tanto com outros diretores, por exemplo, Todd Haynes, Longe do Paraíso, O Segredo de um Escândalo. Porque existe essa distância com o problema, mas ao mesmo tempo ele faz uma alegoria com que todo mundo consiga se identificar. A Chantal faz muito isso. Eu comecei a gostar muito de cinema porque justamente por esse estudo que eu fiz com a Chantal, porque esse afastamento que a gente tem com a arte
dos nossos problemas e o cinema que a gente consegue transmitir na tela para o público, para o espectador. Você pode estar fazendo quase uma terapia com você mesma e também ajudando o espectador. E a Chantal faz bastante isso, eu gosto bastante do trabalho da Chantal. Falando... Você está me falando muito da Chantal, a Chantal, a Chantal. Ela me disse assim, eu fiquei escandalizado quando eu soube que esse filme foi escolhido como o melhor filme de todos os tempos. Sim. Eu fiquei escandalizado, entendeu? Porque ali eu procurei entender, mas onde está esse fascínio que esse filme exerce? Eu não consigo entender, entendeu? Eu realmente sinto um afastamento, mas não é um afastamento no sentido brechtiano da palavra. Não, é porque ela se resume a uma avaliação psicológica, mas ela não cria nenhum referencial maior sobre o que aquela Jane significa naquela rua, naquela cidade, naquela sociedade. Entendeu? Sabe que é uma pessoa que se veste muito bem para ficar dentro de casa, que anda continuamente de salto alto, entendeu? Que apaga e desliga a luz, acende e desliga, continuamente. Vive uma monotonia, vive para si própria, entendeu? Não tem a menor generosidade, a não ser o fato de sustentar o filho dela, entendeu? Mas só. É um personagem que não chega a nos fascinar, entendeu? Mesmo que ela seja a representação do feminino, eu acho que ela não é, entendeu? Eu acho que ela não é. Ela é um modelo belga de mulher, entendeu? Mas ela fica nisso, ela não se oferece além do limite do corredor, do quarto dela e daquela sala, da cozinha. Ela está sempre pronta para uma vitrine. Uma distância, entendeu? Tal que me deixou, sabe, agoniado. Não consegui. O filme, por outro lado, toma um espaço de tempo muito grande vidas para a gente poder vê-lo. Horas e 10 minutos, aquela mulher andando no corredor para cima e para baixo, convenhamos que é demais, né? O tempo. Então, existe um tempo de compreensão do filme e um tempo dramático, entendeu? Que é usado exaustivamente para transformar o espectador numa vítima. Por que eu tenho que me sentir uma vítima? A um determinado momento, eu saí fora, não do cinema. Eu fiquei vendo o filme até o final, entendeu? Se houvesse alguma novidade. Não vi novidade nenhuma. Senti isso. Eu acho que ela é um produto, esse tipo de realização de cinema é uma produção que tem uma ambição intelectual de colocar uma discussão em pauta, mas não explora em profundidade aquilo que está sendo exposto, entendeu? E não usa e não corre o risco de chegar ao espectador para ele sentir aquilo, entendeu? Não, você está sempre a cavaleiro da situação, você está impondo ao espectador que ele veja como eu estou fazendo, como eu estou dizendo. Não, você não dá nenhum elemento para que o espectador se envolva. O espectador, o tempo inteiro, ele está de visita ali naquela sala. Ele é um visitante. Eu senti isso. Eu fico imaginando como é que foi aquela, sabe, o momento que ela se reuniu com a equipe dela para ela esclarecer como ela via
aquele personagem. Eu acho que quem melhor poderia nos dizer isso é a atriz do filme, que, aliás, está muito bem no filme, né? A Delphine Seyrig. Ela está muito bem, muito embora ela seja mecânica. A Delphine, ela opina, inclusive, no final do filme, sobre o fato dela sentir prazer, porque eu acho que no roteiro original a Chantal escreve que a Delphine, nas relações sexuais com os clientes, deveria sentir prazer. E aí a Delphine fala para Chantal que justamente ela não sentir prazer com os clientes, essa seria a liberdade dela. O filme é bastante importante para mim, porque eu acho que é um manifesto, assim, questão... Interessante. É bem inteligente isso que ela disse a respeito Sim. dela não sentir prazer. Porque realmente aquele personagem não sente prazer nenhum. Calcula se Não. ela... É o único momento onde ela é dona dela mesma, né? É verdade. Sim, exatamente, exatamente. Essa exaustão que causa o filme em quem está vendo, eu acho que é justamente para você entrar na pele do personagem, sabe? Entender o que ela está passando. É um manifesto das mulheres que ficaram depois da guerra na Bélgica. É um filme que particularmente eu gosto. Mas 3 horas e 10 minutos é um pouquinho demais, né? É um pouquinho. Você achou que estava no tempo certo? Eu acho interessante o jeito que ela trabalha com o tempo, porque não necessariamente a gente vai fazer igual, mas serve de exemplo justamente o tempo que o filme exerce cada função. Parece que você realmente está passando o dia com ela, não 3 horas e 10. Parece que você está passando realmente 3 dias com ela. Eu acho isso curioso, assim, em 3 horas. 3 horas e 10. 3 horas e 10 você já viu quase todo o Lawrence da Arábia. 3 horas e 10 aqui para nós, é tempo para burro. Eu acho que existe um pacto entre o realizador e mesmo que ele não conheça, porque ele não sabe quem é o espectador, mas existe um pacto entre o narrador e o ouvinte, né? Tem uma hora que você já está reiterando aquilo. E nessa reiteração você julga que você está dizendo alguma coisa a mais só porque você está reiterando, entendeu? É uma presunção de que você está ampliando a compreensão daquilo, mas é uma presunção. Eu, sei lá, eu senti, eu achei como o filme veio embalado por um rótulo de o melhor filme de todos os tempos, eu achei aquilo uma presunção da crítica. A crítica está se colocando mentora, avaliadora suprema do que é o melhor, em detrimento de tudo que a gente possa imaginar como sendo melhor. Então, em detrimento de tudo, uma imposição de um ponto de vista que não produz emoção. Mesmo que a gente não queira se emocionar no cinema, de qualquer forma a gente se emociona, né? Nem que seja pelo ar refrigerado, entendeu? Nem que seja pelo fofo da poltrona, pelas pessoas que estão do lado. De qualquer maneira, você sai do seu mundo, você entra em outro mundo, entendeu? Existe uma capacidade de, sabe, uma doação da nossa possibilidade de se emocionar muito grande quando a gente entra numa sala de cinema. Então, existe um pacto entre quem me dá o espetáculo e eu que vejo o espetáculo, para compreender aquilo. Esse pacto é, sei lá, eu vejo isso como um território de criação, sabe, de revelação, não de, sabe, de imposição. Entendo.
Eu, honestamente, não sei se eu acho a presunção de coisas em um horário, em um tempo muito estendido, né? Que é o tempo estendido de Chantal, seja uma coisa necessariamente ruim. Depende do jeito que ela é usada também. Porque dá debates, por exemplo, para um cinema expandido, para debates, para estudos. Isso. Eu não vou te convencer nunca que se você gosta ou não da gênero de humor, se tem algum valor. Não, a minha posição é essa. Eu só quero te conhecer melhor. Entendeu? Como você vê o cinema. Entendeu? A única forma que eu tenho rapidamente de conhecer é saber de você através dos filmes. Essa é a tua impressão digital. Essa é a impressão digital que a gente está se conhecendo. Aí eu queria conhecer também a Lia. Oi, E tudo aí? bem? Boa noite. Boa noite. Diga aí, Lia. Sobre o filme já ou por que eu me interesso em cinema? Falando de cinema, exatamente. Me fala um pouco de você e o cinema. Eu sou estudante de cinema da UF e eu gosto muito de fazer faculdade de cinema. Foi um acerto meu, assim, em questão em relação comigo e com o que eu queria. Mas a faculdade, ela te coloca num lugar realmente para conhecer pessoas. A gente faz filmes na faculdade, viu experiências, mas ela te dá um olhar amplo sobre várias áreas. E essa especialização, né, fica um pouco por nossa conta. E eu tinha bastante dificuldade, porque eu me interessava por muitas áreas simultaneamente, até áreas que ninguém gostava, tipo som. Eu queria estudar mais, aí eu gostava de estudar tudo, e aí eu encontrei um caminho na direção para ter um contato com uma visão ampla do que é fazer um filme. E isso me deu muita vontade de fazer um curso de direção. Agora eu estou nas férias da faculdade e a gente não tem a gente tem uma disciplina no primeiro período que fala sobre linguagem, que é muito importante, que é com o João Luiz Vieira, mas eu tive essa disciplina há um tempo agora já e eu queria voltar a entrar em contato com esse lado de pensar filmes de uma maneira mais geral, que nem a gente está fazendo agora, assim, e aprender a dirigir conversando com uma pessoa que dirige e com pessoas que têm interesse nisso também. Me fala de cinema. O que você vê? O que você gosta? Eu gosto muito de comédias ácidas, eu acho que comédias dramáticas, assim, em questão de gênero. E eu gosto muito de surrealismo, realismo mágico. O último filme que eu vi, porque eu reassisti, na verdade, foi Meshes of the Afternoon, da Maya Deren. E eu fico encantada, assim, eu gosto muito desses dois lados, assim. Mental, né? É um Oi? cinema poético, um cinema de poesia, né? Sim. Um cinema de experimentação. Você quer fazer um cinema de experimentação? Na verdade, sim, sempre de certa forma. Eu acho que a vida é experimentada, mas não no sentido. Acho que não no sentido clássico de filme experimental. Eu gosto de filmes narrativos, eu gosto bastante. Mas eu acho que os tons de Então, surrealismo são interessantes em filmes narrativos também. cinema, me dá um exemplo de um filme narrativo que você gosta. Filme narrativo? Falaram de Cinema Paradiso, eu gosto bastante de Cinema Paradiso. Agora, claramente vai dar um branco em tudo que eu gosto. Deixa eu pensar. Agora deu um branco em todos os filmes que eu gosto. Eu gosto bastante de Cinema Paradiso. Eu gosto de Reflexões com Liquidificador. Acho que é o meu filme brasileiro favorito. Eu gosto bastante desse filme. Que o Selton Mello faz a voz do liquidificador. Eu acho que entra bastante nisso que eu falei de... Não é propriamente dito uma comédia, mas eu acho que tem bastante... É uma comédia, tem cenas bem cômicas. Mas essa comédia que é sobre assuntos não naturalmente cômicos, né? Esses são os exemplos que eu estou pensando agora.
Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é muito interessante. Quando a gente fala de cinema, eu vejo isso, porque eu dou muita aula. Né? Já há muitos anos da minha vida eu tenho contato com gente chegando, né, a fazer atores, e mesmo gente teve muito tempo aula na PUC também, no curso de cinema que tinha na PUC. E na Fundição Progresso também, durante uns 20 anos eu fiz isso. O que eu fico, muitas vezes, que eu sinto é que uma pessoa, quando fala de cinema, ela está criando uma imagem dela mesma para que o outro veja nela aquilo que ela deseja produzir como efeito no outro. Entendeu? Então, eu estou querendo agradar o outro, aí eu digo o nome de uma possível coisa que vai despertar naquela pessoa uma curiosidade em torno de mim. Entendeu? Ou seja, eu posso estar falando de mim ao citar um filme. Entendeu? Aí, se eu falar que simplesmente eu adoro o Cinema Paradiso, eu estou me comprometendo, porque o Cinema Paradiso ele é um filme sentimental, narrado, na verdade, ele é usado pelos detratores dele, não é o meu caso. Eu gosto do Cinema Paradiso. Eu gosto principalmente do fato dele ser um filme, entendeu? Não dele ser nenhuma obra-prima. Agora, tem o seguinte, ele quando chega no final do filme, ele me dá uma surra de sentimento, entendeu? Que eu me entrego a ele invariavelmente, eu não tenho como lutar contra aquilo, entendeu? Ele produziu um efeito X que eu não consigo, entendeu? Ficar contrário àquilo. Eu sou vencido por aquilo. No momento que ele começa a exibir aqueles beijos ali no final, que é aquele acervo guardado por aquele cara em latas, que ficou guardado tanto tempo, e ele agora vai, já mais velho, com a alma dura, ele vai reconhecer o amigo dele. Está tudo ali dentro daquela lata, entendeu? Está tudo ali guardado. Entendeu? É tão bonita a imagem, o que produz isso na gente, que ultrapassa todas as, sabe, os deslizes sentimentaloides do filme, que ele é tão ousado nesse momento, ele vai longe, ele não se importa se você vai achar que ele é assim ou assado, não, ele entorna o caldo, entendeu? Ele deixa cair, ele vai em frente. Isso é a coisa que a mim mais me fascina naquele filme. Não é meu filme preferido, mas ele é um filme corajoso, no sentido de que o cara que fez, ele se permitiu fazer. Ele se permitiu, ele encarou aquele tema de uma maneira tão verdadeira e ele foi fundo naquilo. E ele descobriu aquela solução. Quem escreveu ou quem fez, entendeu? Eu não sei se aquilo foi escrito. Eu acho que não é do Tornatore. Esse roteiro não é dele. Mas é um achado extraordinário. Um achado dramatúrgico extraordinário. Né? Eu acho que os filmes podem surpreender a gente, como as pessoas, entre elas, podem se surpreender, ou até você se surpreender com você mesmo. Né? De que ponto eu acho que eu posso fazer? E será que eu posso? Entendeu? Porque, na verdade, fazer um filme é que nem um ator entrando no palco. Ele está se atirando num vazio, entendeu? Ele está se doando. No caso de um diretor fazendo um filme, ele vai junto com a equipe inteira para o vazio. O ator não, o ator vai solitariamente para o palco.
As únicas pessoas que estão a favor dele podem também estar contra, que é o público, né? Pode estar contra ele. Sim. Mas é a única chance que ele tem. Se ele se apoiar demais no público, ele errou. Né? Ele está fazendo para lá em vez de fazer para dentro dele. Para fazer para o outro comparsa que está nascendo. Entendeu? Tem sabe, um território assim, né? Minado. Isso acontece também na realização do filme. Ou seja, você não sabe até que ponto você tem o domínio pleno daquilo que você está dizendo, que você está falando um assunto que muitas vezes não lhe pertence. Né? Por exemplo, o caso do Elvis. O assunto não pertence mais só a uma pessoa, pertence à história moderna de um país, entendeu? Num momento específico. Do Oppenheimer. É uma história que pertence à humanidade. O escândalo de ter produzido aquilo que ele produziu, entendeu? Pertence a todos nós. Como é que nós conseguimos nos permitir isso? Né? E essa questão, quando você vê o filme, você tenta explicar dentro de você, entendeu? Como é que esse cara sentiu. A um determinado momento no filme, isso é uma peça de teatro, eu já vi essa peça. O caso Oppenheimer, entendeu? É uma peça de teatro. Não o filme, porque o filme foi produzido por outras coisas, por outros textos, né? Por outro muito profundo, que eu não conheço o texto que produziu o filme, mas eu conheço a peça. Já li e vi a peça. Tem uma cena no filme que ele está falando com o presidente Truman, que o Truman rebate ele, que foi quem autorizou a explosão da bomba. Né? As razões que explicam a explosão da bomba não são tão exploradas dentro do filme. Qual o significado de explodir aquela bomba naquele exato momento que a guerra já estava ganha? Qual é o motivo? Então, o mundo foi dividido naquele momento entre a ascensão da União Soviética para um patamar de potência mundial, entendeu? E os Estados Unidos. Então, isso é o que o Truman responde a ele. Ele fala assim, eu fiquei com um drama, entendeu? Com a culpa. Ele fala assim, como é que você pode pensar nisso como se você tivesse autorizado? Quem autorizou fui eu. Coloca outras questões para o Oppenheimer. O Oppenheimer é devolvido à sua condição simplesmente de ter inventado, e acabou o papo dele. Mas, para o espectador, entendeu? Aquela discussão tem um valor maior, você quer saber mais. Então, tem essa. Eu acho que quando o diretor daquele filme entrou naquele projeto, ele entrou sabendo, Christopher Nolan entrou sabendo que ele corria vários riscos. Ele foi muito corajoso. Que ele tentou. Sim. Ele tentou. Eu não acho que ele fez. Eu acho que quem mais se aproximou daquele mistério foi o Robert Downey Jr. fazendo aquele personagem, que é um personagem sinistro. Ele foi muito bem. Eu acho que aliás, eu acho, não sei se vai ganhar, mas ele devia ganhar o Oscar, que ele é... Eu acho que vai. Ele ganhou o Globo de Ouro agora, né? De uma leitura política está naquele personagem. Ele deu isso. Sim. Mas eu estou falando aqui, mas eu estou querendo falar contigo, Lia. Eu gosto da viagem. Eu gosto de conversar sobre cinema, que eu gosto. Eu só quero saber se vocês gostam de cinema, só isso. Entendeu? Eu amo cinema. E aí, Maite, e você? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Quer saber um pouquinho sobre mim, é isso?
Eu quero. Eu sou jornalista de formação, na verdade, eu não me formei na área de cinema, mas eu fui meio que empurrada para esse caminho, mesmo querendo o cinema em si, né? Então, para o meu TCC, eu fiz um documentário, eu já fiz curso, daqueles cursos livres de roteiro, aliás, e aí agora eu estou tentando entrar nessa da direção para ver também como essas duas coisas conversam. Então, eu gosto muito de cinema, sempre gostei, então gostaria de produzir mais, sabe? Uhum. Você escreve sobre cinema? Já escrevi muito, parei, agora comecei a trabalhar, então dei uma parada, mas eu já, durante a faculdade, eu tinha um site com os amigos que escreviam umas resenhas, eu gosto muito. Originalmente, eu comecei a ser cineclubista, até hoje. Então, essa uma doença que você é acometido na infância, da qual você não cura plenamente, porque você vai fazendo outras coisas, crítica, comentário, peça, avaliação. Então, você revê, eu revejo muita coisa. Uhum. Eu tenho filmes que me curam. Às vezes eu estou deprimido, tem filmes que me curam. Entendeu? Você toma um pouquinho daquele filme, doses razoáveis, e você se cura. Entendeu? Porque o filme te estimula, o filme produz uma energia boa. Eu Sim. gosto muito. Eu gosto de conversar muito e aí sobre filmes, né? E aí eu escrever sobre foi um jeito que Qual um filme que você gosta, assim, que aposta nele de qualquer maneira? Qualquer discussão. eu tenho um filme que eu gosto muito, faz um tempo que eu não revejo ele, mas chama Cidade dos Sonhos, que é do David Lynch. Já vi que isso também gosta, né? A Adrina. É um filme que eu gosto muito, eu já reassisti várias vezes, mas a última vez já faz um tempinho, então ele não tá tão fresco. Mas eu gosto muito da narrativa dele, que às vezes é um pouco confusa, mas também não é impossível de entender. Ele deixa todas as peças ali para você se orientar e se guiar. Ele caminha muito pelo lúdico e a realidade, então é muito subjetivo. Ele te dá muito espaço também para interpretar como você quer. Eu gosto disso, que não é muito ditado para o espectador como ele deve se sentir, como ele deve entender o filme. E aí eu acho que o David Lynch faz isso muito bem. Ele sempre deixa as coisas muito abertas para você interpretar como você quer, montar as peças. Eu acho isso fantástico dele. Esse filme nem foi cotado para ser um dos melhores. E é sensacional. Ele vai ao espectador, ele fica, né, co-participar. Uhum. E você não fica de lupa atrás dos defeitos do filme. Não. Não. Ele pode te surpreender a qualquer momento. Como se o filme dissesse para você: o que você está fazendo aqui com essa lupa? Né? Vai embora. Você vai descobrir, tem sentido. Né? Sentido. Sim. Ui, acho que cortou o som. Ou é o meu computador? Cortou o meu som? É. Não estou entendendo. Agora está. Tá. É que ele vai e volta, mas tá dando para entender. Ele está parando, mas a figurinha aqui do microfone está sem nenhum traço. Você está me ouvindo? Agora tá tranquilo. Tá. Uma armadilha, é isso. Né? É por isso que eu digo, é sempre bom a gente estar falando com as pessoas, olhando as pessoas nos olhos. Você fica dependendo do celular ou do computador.
Mas eu gostei de lembrar do David Lynch falando com você. Mas você sabe qual é o filme do David Lynch que eu gosto mais? Aquele filme do cara que estava querendo chegar, ele quer falar com o irmão dele e ele vai usar um cortador de grama para chegar até lá. Ele atravessa um estado inteiro para chegar lá onde está o irmão. Eu adoro esse foi um dos poucos que eu não assisti dele, sabia? Mas eu sei qual que é que você está falando. Muita gente elogia porque ele é bem distante, né, do estilo do Lynch, de ser mais lúdico, ele é mais pé no chão, mais sentimentalista, né? Eu preciso assistir, inclusive. Não é questão só de ser pé no chão, entendeu? É que o filme vai além, entendeu? Apesar de andar bem devagarinho com aquele cortador de grama, entendeu? Mas o filme vai muito além disso. É muito interessante. Eu me esqueço o nome desse. Como é que é o nome dele, Lucas? Você sabe? O filme do Lynch, não sei. Esse filme história real. Uma história real, é isso? Hein? Uma história aí, Strange Story, uma história real. Chama História Real. É interpretada até por uma pessoa que é um ex-soldado. Um pouco depois de ter acabado de ele foi candidato ao Oscar esse mas não ganhou. Ele morreu logo depois. Precisa assistir esse. Tá na minha lista. É lindo. Eu adoro o Mulholland Drive. Acho sensacional. Eu fiquei enredado por isso. Já tinha visto outros filmes do David Lynch e gosto dele. Inclusive, vi um filme seriado que ele fez para televisão, que é muito bom. Para cinema. E fez também um filme convencional chamado O Homem-Elefante. Ai, maravilhoso. Chorei tanto com esse filme. É um filme convencional. Mas é muito bom. Isabela, a gente já falou, Isabela? Isabela, cadê você? Estou aqui. Sim, a gente já se falou. Estou vendo a tua imagem. Já falei contigo. Já. Eu estava lá em cima, agora você veio aqui falando. Essas são as coisas chatas de imagem. Adriana, cadê você? Bruna e Adriana. E o César, cadê vocês? A Adriana e o César estão daqui, da ABC. Ele estava ali, já vi várias vezes. César, você continua presente ou você foi tomar um copo d'água? Bruna também sumiu de vez. E Adriana. Mas, em resumo, do que eu acho que é importante eu conhecer vocês e a expectativa de vocês. Entendeu? Então, eu acho que é importante isso. O que eu acho é o seguinte, se a gente vai fazer filme, ou vai estudar música, ou vai fazer teatro, ou vai escrever um livro, a gente tem que ler, a gente tem que ver teatro, a gente tem que estudar música, entendeu? Tem que ouvir música e ver filmes, se a gente quer ver, fazer filmes. E liberar o nosso imaginário para pensar o cinema. Tem uma língua extraordinária de cinema. Já há um século vem sendo escrita e usada. Mais de um século.
E é um repertório que existe, que a gente pode se valer dele para aprender também a fazer, porque muita gente já fez. E muita gente fez sem recurso. E muita gente fez quando a língua ainda não existia, no cinema mudo, quando ela começou a ser inventada. Por que foi inventada daquela maneira? No caso nosso, aqui no cinema que a gente faz no Brasil, a gente, invariavelmente, a gente está fazendo filme. Eu acho tão engraçado quando aqui se diz assim, não, eu estou fazendo um filme independente. Pô, tem coisa mais independente que o cinema brasileiro? O que é dependente? Dependente é um cinema dependente do mercado, dependente da distribuição, dependente das regras do mercado. Né? A gente faz aqui numa independência absoluta, não está nem aí ligando para as regras do mercado. Então, é um cinema super independente até de grana. Tem filmes, por exemplo, que a gente vê que tem tanta grana que fica ruim. Há pouco tempo eu vi um filme, Napoleão. Podia ser 10 vezes melhor, né? Não, não é. Ali eu acho que tem excesso de grana. Tem um outro filme que eu vi, é um filme que se passa, feito pelo mesmo diretor que fez o La La Land, Babilônia. Excesso de grana. Tira 60% daquele orçamento, aquele filme vai melhorar muito, que o camarada vai começar a ficar mais criativo. Porque ele descobriu que existia uma grua, que não sei o que, e ele fica zanzando com aquela grua para cima e para baixo. Nem todo mundo é inárito, né? Nem todo mundo sabe usar grua como o outro lá, inárito. Esse cara do La La Land, que tem um nome francês, eu não esqueci agora. O filme dele é um erro. Mas eu acho que essas coisas, elas existem quando a gente vê os erros e os acertos. Quando a Damien gente... Chazelle. Ele fez um filme ali, muito interessante. Pequenininho, mas bem... com um roteiro meio cheio de lugares comuns, mas aquele do baterista. Whiplash. Chamou atenção. Bem bom. Bem bom esse filme. Mas você sabe que nesse gênero aí de orçamento, por falar em orçamento, sabe qual um filme que eu achei muito interessante? Foi aquele que tem o Nightcrawler. Pô, muito bom. O Abutre, né? Eu acho, em português. Esse é bom. Que é bom demais. O filme é bom, é bem escrito, ele é justo. Né? Ele é justo. Ele é justo, certinho, assim, no tempo exato. Não fica, entendeu, costurando em cima de você, não. Ele te dá na medida. Achei esse filme muito bom. Ele é feito por um roteirista. E ficou naquele filme ali. Eu já tinha visto filmes roteirizados por ele, mas o filme dele é muito bom. Acho que ele fez um filme depois que não deu certo. Eu não sei se eu vi, mas ele é roteirista. Ah, você tá falando de Velvet Buzzsaw? Hein? Velvet Buzzsaw. Eu não sei se tem tradução. É um que o mesmo ator de Abutre é um crítico de arte. Eu me esqueci o nome do diretor. O diretor Tem é o Dan Google. Gilroy. Hein? Dan Gilroy, o diretor de Nightcrawler.
Dan Gilroy. Isso. Aí ele faz Velvet Buzzsaw com o mesmo ator. Ele fez um roteiro de um filme que tem o pô, eu tô horroroso para nomes. O ator. Oh, meu Deus. Dan Gilroy. É um filme, ele fez. Tem aquela atriz inglesa, magrinha, entendeu? Que está sempre fazendo papel de vilã, entendeu? Que é uma atriz maravilhosa e que faz o papel de uma executiva. E o Jorge, um Jorge aí conhecido, o mais famoso dos Jorge. Porra. É ele, é ele. George Clooney, não, né? Ele, estou dizendo assim, ele é sobrinho da Rosemary Clooney, aquela cantora. Hoje em dia ninguém mais fala da Rosemary Clooney, mas ela já foi muito famosa. O filme é. Não. Não, é um filme. Esse filme é com o George Clooney. E a Julia Roberts? Não tem a Julia Roberts. Tem uma atriz inglesa, magrinha, feia, grande atriz. Grande atriz. Fez um filme com o Tova, A Voz Humana. Ah, não. Pera. Como... Ih, não tô sabendo qual que filme é esse, não, cara. Uma figura conhecidíssima. Mas ela tem uma cena maravilhosa que ela ensaia em frente ao espelho. Como é que ela vai desenvolver o discurso dela na reunião junto com o colegiado lá da empresa que ela trabalha. E ela quer vencer as pessoas. Entendeu? Então, como é que ela imposta? Como é que ela se posiciona? Como é que ela fabrica a imagem dela no espelho? É uma cena divina. E ele é o roteirista. Depois ele fez esse filme, Nightcrawler, em que ele também é um roteirista e diretor. Uhum. Eu acho que um roteirista que também é cineasta, ele ganha em vantagem, porque ele leva às últimas consequências as pretensões do tema dele. Ele pode levar às últimas consequências as pretensões do roteiro dele, mas do tema. Né? Mas muitas vezes você encontra no roteiro o apoio para dizer aquilo que você tem guardado dentro de você, ou você compõe junto com o roteiro uma parceria de melhor explicar aquilo que está sendo dito no roteiro, explorar melhor, adensar melhor tal ou qual personagem. Entendeu? Isso é interessante. É um trabalho que pode se dar antes de uma leitura para a equipe e depois da leitura com a equipe. Entendeu? Quando todos vão sentir os personagens, vão opinar, e se você for hábil e for anotando essas coisas, deixar bem claro para você, você vai saber repassar o roteirista e transmitir isso. Porque esse trabalho de equipe é um trabalho que vai ter que somar, é um somatório. Né? Você pode tirar partido disso se você tem uma pessoa que saiba como fazer um roteiro. Isso é importante. Não tem só o fato de que você vai inventar o filme na hora, porque isso vai acontecer, fatalmente. Entre nós vai acontecer sempre, entendeu? Porque a gente, por falta de grana, falta de orçamento, a gente não vai ter os canhões suficientes, entendeu, para fazer a batalha de Austerlitz, entendeu? Você tem que se virar, entendeu, em canhões para poder. Não, você não vai ter aquela grana toda. Você vai ter que se inventar. Até o tempo que você tem para filmar é mínimo já, né?
porque a filmagem é cara. Ela, né, demanda muita gente e ela tem um significado também de custo, que é alto, que é manutenção da equipe, transporte da equipe, além do custo do profissional. Então, normalmente você tem um máximo de 4 semanas. Quando tem as 4 semanas. Um filme como Nightcrawler, eu acho que nem chega a 3 semanas. Nem chega a 3 semanas. É um filme de baixíssimo custo. Isso no cinema brasileiro também existe. Né? Você, em 2 semanas, tem gente que faz em dias. Aqui no cinema brasileiro está cheio disso. Mas independe do número de dias da produção. Acho que a questão toda é de como você confia no teu taco, nas tuas escolhas, na tua equipe, nas pessoas que estão te ajudando, entendeu? E no teu ponto de chegada para você exercer a tua coragem, né? De fazer aquilo que você está pretendendo fazer. Porque coragem você vai ter que ter sempre. Eu não sei exatamente se a gente esboçou aqui uma forma de comunicação que vai estabelecer o nosso convívio, entendeu? Mas, para mim, eu acho que, para mim, o meu ouvir, meus olhos, eu senti vocês, não sei como é que vocês me sentiram, mas é por aí. Então, no dia 25, a gente vai botar em prática o curso aqui, a gente vai conhecer um roteiro. Eu vou fazer questão de conversar sobre cinema. Vou fazer questão. Eu acho que isso sabe, abrir o verbo, sabe, soltar, deixar as coisas virem mais soltas, mais, sabe, espontâneas. E depois a gente vai ter um roteiro, esse roteiro virá para a gente, porque virá de uma aula de roteiro. Então, esses cursos aqui na ABC, eles se entrelaçam. A gente vai ver um roteiro, a gente vai opinar sobre esse roteiro, conversar com essas pessoas que fizeram. O roteiro, isso é um drama, entendeu? Ou uma comédia, entendeu? As pessoas vão se entender, vão procurar se entender, entendeu? De como chegar a um resultado final. E a gente só chega nisso se a gente compreendeu o que o cara quis dizer. A gente só chega a uma opinião sobre o filme que a gente viu se a gente compreendeu o filme que estava ali na tela. Não adianta você vir com suas suposições, seus preceitos, deveria ser assim, sabe? Entendeu? Que não é por aí, entendeu? Você tem que compreender. Pela compreensão, nós vamos tentar chegar a um alvo, né? Vamos nos dividir, ou se for em número suficiente, às vezes são 3, 4 roteiros, a gente vai se dividir aqui, ou vai se associar para coparticipar do mesmo filme, às vezes dividir a direção, ou a posição dentro do quadro de realização. E isso vai estabelecer entre nós uma convivência. A convivência vai sempre ser filtrada pelo cinema, e é bom que seja. Pelo que a gente gosta, como a gente entende, sabe, como a gente faz, que prazer a gente tem de estar fazendo isso. Porque cinema, para fazer, tem que ser feito com prazer, viu? Com alegria, com prazer. Acreditar nele. Tá bom para vocês ou a gente continua? Vamos continuar no dia 25? Vamos. Como é que vocês sentiram isso? Fala para mim. Vai, cara, agora vou ter que chamar um a um para falar. Eu tô animado, eu tô animado.
Estou animado para aprender com você. Já é uma referência, né? Você já é uma referência, na verdade. Então, ouvir um pouco, eu particularmente gosto, assim, você lembra muito minha família, meu pai, assim, meus tios de carioca que fala, e é isso, a opinião está na cabeça, eu acho que é um meio... Eu venho do esporte, eu não sou do cinema, eu estou entrando no cinema agora. Fui técnico de basquete há muitos anos, então é um local que a gente fala, que pensa, e as soluções são achadas em conjunto, às vezes falando mesmo. E eu particularmente gostei muito, estou muito animado. Vamos embora. Pô, que passado bacana, hein, Felipe, de técnico. Eu fui técnico de basquete há muitos anos, durante 11 anos. Aí faz 2 anos, 3 anos que eu estou nessa empreitada de estudar cinema. O Pô, Lucas, mas... o Lucas vai fazer alguns exercícios com vocês, entendeu? Dentro desse campo onde a gente vai mexer. gente, Com vou a só... cara. Vou aproveitar, deixa, né? O Walter é o professor, né, da parte teórica, né? Enfim, grande mestre. Também foi aluno do Walter aqui pela ABC. Eu vou estar acompanhando vocês na parte prática, né? Como o Walter falou, a gente vai analisar os roteiros, e a partir daí né, essa turma vai fazer a direção desses roteiros, claro. E aí a gente vai ter uma aulinha comigo, que eu vou falar só de alguns documentos, enfim, peças que vocês vão precisar escrever, vocês, né? Para poder dirigir o filme de vocês. Porque é aquilo, né? O que o Walter traz pra gente, traz para vocês, é a questão de discutir cinema, né? De trazer o ponto de vista do diretor, com base naquele roteiro, mas são necessárias algumas ferramentas, esses documentos, né? Que eu estou chamando de documentos, para vocês passarem a visão de vocês, né? A questão criativa para o resto da equipe. Então vocês não vão poder falar, eu quero que o plano seja aberto, mostrando a parede. Vocês vão ter que falar, eu quero que o meu plano seja um plano médio, mostrando da cintura para cima do personagem, tudo mais, fazendo um ângulo tal. Então a gente vai transformar a parte criativa que está na cabeça de vocês em uma forma legível para todo mundo da equipe, para todo mundo saber, para o técnico de som virar e falar, pô, então eu sei que eu vou posicionar o boom, né, o microfone vai ficar em cima, vai ficar embaixo, vou ter que botar lapela e por aí vai. Então, vocês vão ter essa aula comigo e depois a gente vai para a parte prática, eu vou acompanhar vocês. Aí é mais um acompanhamento, né? Eu quero ver como é que vocês estão lidando no set de filmagem. O que o Walter falou de o tempo ser curto é verdade. Assim, acho que eu nunca vi um set que você não tem que pelo menos manusear um plano, cortar alguma coisa. Vocês têm que estar, inclusive, prontos para não, tipo, se apegar, mas nem tanto, viu? Então é isso. Lá pro final de fevereiro, comecinho de março, a gente vai estar. Eu vou estar me encontrando com vocês mais próximo aí para a gente trabalhar e tornar o roteiro e a ideia de Você vai, vocês. olha, Hã? Hã? Lucas, mas você vai acompanhando essas aulas? Eu pretendo, eu vou até ver com a Adriana, mas eu queria acompanhar também, né? Porque acho que é legal, enfim, tá, Aí, né, vendo como é que estão os alunos e tudo mais, né? Ver. exatamente. Inclusive para as pessoas, elas vão se afinando com você. Sim, com certeza. Vão se afinando, porque depois cada um deles vai ter lá um filme secreto. Entendeu? Não vai confiar um estranho. Entendeu? Exato, Não, exatamente. fala com É, ela. Tá? isso. E aí eu até Então, comentei me vê no dia 25, isso, combinado. 25 já é semana que vem, né? isso, Hoje é dia 18. 18. 25 é quinta que vem já.